Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique, você está prestes a assistir um trecho da aula onde eu revelo 5 configurações esquecidas que derrubam a visibilidade dos anúncios em plataformas como Airbnb e Booking. Se você tem aquela sensação que seu anúncio, do nada, de repente, perde visibilidade, dá até saudade daquelas consultas pedindo desconto para reservar, né, dos hóspedes, essa aula é para você. Se você quiser assistir esse vídeo completo, a aula na íntegra, é só clicar na janela ao final do vídeo. Se não está inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações dos vídeos gratuitos que eu lanço aqui no YouTube toda semana. Boa aula! Quando a gente fala com anúncio com baixa performance, deixa eu pegar aqui de volta a caneta preta. Henrique, como eu sei que o anúncio está com baixa performance? Como eu sei que o meu anúncio está precisando de ajuda? Eu estou precisando levar ele ao médico? Aí eu vou te falar, é o seguinte, existem alguns sintomas, tá? Aqui eu vou até escrever, ó. Quais sintomas? E aí os sintomas é o seguinte, visibilidade, o quê? Baixa. Só que você pode virar para mim e com toda razão e falar, Henrique, tá muito genérico isso. Tá. E aí, o que eu vou te falar? O que é visibilidade baixa? Eu penso agora, nesse momento, em 2 formas que você pode verificar isso. A primeira é, quando você está fora das... Isso aqui é importantíssimo, tá? Primeiras páginas de pesquisa. Aqui eu botei páginas de procura. Por quê? Imagina você ter a melhor acomodação do mundo, do Brasil, da galáxia. Mas se a sua acomodação estiver na 5ª, 6ª, 7ª página, qual é a chance, qual a probabilidade do hóspede ou de alguém te achar, te descobrir? É muito baixa. Então, não adianta você, mais uma vez, ter uma acomodação com potencial se você não estiver bem posicionado. Então, estar bem posicionado é uma das coisas mais importantes, né, de quem trabalha na internet, no meio de hospedagem. Mas isso é de uma forma geral. Pensa no Instagram. Se você não aparece para as pessoas, o que adianta você ficar postando? Pensa no Mercado Livre. Pensa no iFood. O que adianta um restaurante ou algum vendedor não aparecer bem nas buscas, nas pesquisas? Pensa no Google, quando você faz uma pesquisa. Você vai até a 7ª página, não vai, você fica na 1ª, na 2ª, 3ª, no máximo. Normalmente você não sai da 1ª, né? Então, estar bem posicionado é uma condição extremamente necessária. E aí, como você percebe que está com visibilidade baixa? Você pode, dessa forma aqui, né? Você vê que está fora das primeiras páginas, muitas pessoas fazem procura, mas toma cuidado, porque se você faz muita procura e você clica no anúncio, o algoritmo ele entende e você tem interesse naquela acomodação. Então, quando você procurar de novo, o algoritmo não é bobo nem nada, ele vai posicionar sempre prioritariamente as acomodações que você já clicou. Porque quando você clica, é um grau de interesse que você fala para a plataforma, ó, eu tenho interesse aqui. Quem nunca pesquisou, sei lá, máquina de lavar no Google? Aí daqui a pouco está aparecendo um monte de máquina de lavar em propaganda. Por quê? Porque a internet tem artifícios que conseguem entender o seu grau de interesse. Quando você está procurando alguma coisa e você clica e depois você volta a fazer uma procura, essa coisa vai ganhar um posicionamento privilegiado porque a plataforma entende que você tem mais chance de reservar ali. E o que a plataforma quer que você faça é reservar, tá certo? Então, estou te falando isso, toma cuidado, porque eu recebo muitas pessoas falando o seguinte, Henrique, quando eu procuro minha acomodação, aparece logo em primeiro. É porque você já procurou e já clicou, tá certo? Tá? Então, esse é um sintoma. E quais são os outros sintomas que a visibilidade está baixa? Quando você tem começa a ter pouca consulta-procura. Porque no Airbnb, o hóspede pode te mandar uma consulta antes. E você começa a sentir o quê? Tem pouca gente procurando, tem pouca gente pesquisando, tem muitas, poderia botar aqui também, diárias ociosas. Esses são claros sintomas de baixa visibilidade. E aí, o que acontece? É o que eu chamo de reservas CBC. Você sabe o que são reservas CBC? Reservas curtas, reservas baratas e reservas concentradas. E por que eu falo isso? Porque se eu fosse analisar um padrão dos calendários de acomodações com baixo resultado, baixo faturamento, elas têm um padrão muito claro. Normalmente são reservas pequenas, poucas diárias, com valores baixos. E isso daqui não é legal por quê? Porque são reservas que normalmente são calendários que têm mais diárias ociosas do que diárias reservadas. Normalmente são reservas curtas. E via de regra, reservas curtas não dão tanto dinheiro, não dão tanto faturamento, quanto reservas grandes, reservas maiores, né, mais longas. E aí acaba sendo o quê? Barato. Então reservas curtas, reservas baratas e reservas concentradas. Por quê? Porque você está com baixa visibilidade, aí você começa a fazer o quê? Baixar o preço. Mas às vezes o teu problema, e muitas das vezes, não é o preço. Então você começa a compensar algum erro, vou te falar as 5 configurações já, no preço. E aí uma coisa vai levando a outra. É o que eu chamo de ciclo vicioso. Por quê? Você está com poucas reservas, você baixa o preço, aí você, mesmo quando consegue reserva,
você não se paga, aí você fica desmotivado, você está sobrecarregado porque você faz tudo, você tem outra ocupação, a coisa não acontece, a coisa não roda. E aí vai culminar no quê? Em você pensar em desistir. Por quê? Não ganha dinheiro, dá trabalho, está cansado, está desmotivado, não consegue entender onde está o problema, uma coisa vai levando a outra, é o efeito bola de neve, tá? E aí, a pergunta que não quer calar é, por que isso acontece? Por que anúncios com baixa performance caem essa visibilidade, vamos dizer assim, repentinamente? Vamos entender por que isso acontece. É importante a gente entender o porquê. Porque quando a gente fala de anúncio, esses anúncios com baixa performance normalmente está associado, eu diria que mais de 90% dos casos, a uma estratégia de anúncio fraca. O que é uma estratégia de anúncio fraca? Estratégia de anúncio é o que eu já tinha te adiantado. 1, aonde anunciar. 2, como anunciar, tá? E aqui é o seguinte, você tem que ter um critério. Qual é o critério? Um bom critério, na minha opinião, é o quê? Você anunciar em plataformas que têm potencial de retorno. Normalmente são as plataformas que têm um algoritmo sofisticado, que é o caso, por exemplo, do Airbnb, que é o caso da Booking. O Airbnb e o Booking são as plataformas que as acomodações de casa sua casa estão anunciadas. Estão indo muito bem, obrigado. Tá? E por que eu escolhi elas? Porque são plataformas com potencial de retorno e estão correspondendo. Tá? A gente está tendo um resultado bem considerável. Então, o primeiro ponto é onde anunciar. Eu não recomendo que você anuncie, porque quando eu comecei em 2016, eu acreditava que quanto mais lugares, melhor. Então, se tinha uma plataforma para divulgar, eu ia lá e criava anúncios, porque eu acreditava que ia alcançar mais gente. O raciocínio não está errado, mas o que está por trás aqui é que 80-20 que eu te falei, 80% dos resultados concentrado em 20% das plataformas, vamos dizer assim. E aí, quando você anuncia em muitos lugares, acaba que você não tem foco, você não aprende a anunciar da melhor maneira em cada plataforma. Então, eu recomendo que você anuncie pelo menos 2. Se tiverem 2 boas, já está valendo, tá? Então, não tem problema nenhum anunciar em mais de 2, tá? Eu só não acho que muitas plataformas chegam a ser legal, porque você não consegue fazer um trabalho mais sólido, um trabalho melhor, vamos dizer assim, em várias plataformas ao mesmo tempo, tá bom? Então tem que ter um critério. O critério que eu te daria é, escolhe 2 plataformas com potencial de retorno. Não anuncia, por exemplo, o LX. Eu não anunciaria, eu não recomendo. Por quê? Quem anuncia no LX não tá olhando, não está preocupado com médio e longo prazo. Está preocupado em ganhar pouco em dinheiro rápido, em conseguir reserva. Essas plataformas como o Booking e Airbnb, quanto mais e melhor você trabalhar, maior diário você vai poder cobrar e os resultados vão refletindo isso. Então, por isso que é legal anunciar em plataformas com potencial de resultado que tem um algoritmo sofisticado. E quanto melhor o seu trabalho, mais isso volta para você. O que não é o caso, por exemplo, da OLX. Tá certo?